Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja em nós. Hoje, como eu sempre digo, as pessoas falam, todo você fala a mesma coisa, que o tema de hoje é muito bom, muito importante, eu gosto muito. Vai falar sobre o cego e Betsaida. Quem vai nos trazer os estudos à noite é o nosso irmão Altair. Vamos envolver o nosso irmão Altair na nossa prece, para que possa trazer para nós aquilo que viemos buscar. Vamos elevar então nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos amigos da espiritualidade para fazermos a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, físicos e espirituais. Em nome de Jesus, assim seja. Passa a palavra para o nosso irmão Altair. Obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus e a espiritualidade amiga possam nos envolver, nos conceder mais essa oportunidade de estar aqui estudando sobre as passagens de Jesus. Tem alguém na casa pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos, que possam receber aqui tudo aquilo que esteja programado para vocês, que a gente sabe que antes que aqui cheguemos, os nossos anjos de guardas, aqueles espíritos que nos amam, já trazem tudo aquilo que a gente necessita e esperam que a gente contribua com aquilo que a gente pode, estar atento aos estudos, às orientações da casa, para que a gente possa receber. E principalmente, gente, nesse momento, silenciar um pouquinho a mente dos problemas e das dificuldades, que é nesse momento que a gente é mais amparado. O tema da noite, o cego de Betsaida. Isso está em Marcos capítulo 8, dos versículos 22 ao 26. Nós estamos usando para o estudo a tradução do Evangelho por Haroldo Dutra. Dirigem-se a Betsaida, trazem-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Segurando a mão do cego, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntava-lhe: vês alguma coisa? Recobrando a visão, dizia: vejo os homens, porque os vejo como árvores que andam. Então novamente impôs as mãos sobre os seus olhos. Ele viu em profundidade e restabeleceu-se e via pormenorizadamente, com clareza a todos. E o enviou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Essa é a passagem que a gente vai trabalhar. A casa também pediu para a gente trazer alguma coisa sobre os milagres de Cristo, as curas de Cristo. Por que Cristo usou isso, que seria um marketing da sua época. Hoje a gente tem outros meios, mas o que mais impactava aquela época, no plano material, eram as curas, os milagres. Nós tivemos de vários cegos, aleijados, Lázaro, multiplicação dos peixes, que isso impactava muito, chamava muita atenção. Muitas dessas ocorrências hoje já esclarecidas pela ciência até, mas que naquela época era tido como milagres, mas tinha um objetivo educativo, um objetivo didático. E nós vamos ver nessa passagem que a hora que a gente começa a trabalhar ela mais profundamente, ela traz grandes ensinamentos. Porque quando a gente fala o cego de Betsaida, qual que é a primeira cegueira que a gente imagina? A física. Mas será que Jesus estava falando realmente dessa cegueira física? Porque Jesus é médico de almas. O objetivo maior de Jesus é a cura da nossa alma.
A dor física, ela é temporária, ela é educativa. Nós encarnamos e trazemos conosco um GPS, um guia que a gente pode consultar para nos direcionar. E o que seria esse guia, esse GPS? A lei divina, que, como os Espíritos nos diz, a espiritualidade nos diz, está gravada na nossa consciência. Todos nós trazemos esse guia, mas muitas das vezes nós não usamos. Nos sentimos autossuficientes e vamos caminhar por nós mesmos. E às vezes não dá certo, ou na maioria das vezes. Aí nós temos um elemento muito importante na nossa encarnação, que é balizador, que vai nos fazer retornar e retomar o caminho correto, que é a bendita dor. A dor tem esse poder de nos reconduzir para o caminho certo, restabelecer a direção da nossa encarnação, que era o que Jesus veio trazer naquela época e nos ensinar. E tem 2000 anos que nós estamos caminhando e ainda temos algumas dificuldades. Então, voltando para o texto, quando Jesus entra, levam o cego até ele. Esse é o primeiro ponto que a gente vai analisar. Então, nessa lição aqui, nós temos aonde foi, que é Betsaida. Nós temos o cego, quem levou o cego e as etapas das curas, que é para a gente dar uma analisada. Jesus vai até o cego, pega ele pela mão e tira da aldeia. Então vamos simbolizar aqui, primeiro falando materialmente do seu bairro. Eu pego ele pela mão e tiro ele do bairro, como a gente conhece aqui, porque a aldeia antigamente era bem menor do que o bairro. Betsaida, na época de Jesus, tinha aproximadamente 50 famílias. Então eu te tiro do meio, te tiro do bairro. Depois dessa ação, eu vou para a primeira etapa, que é o primeiro ponto da cura. Segurando pela mão, levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntava-lhes: o que vês? Esse é o primeiro movimento. Aqui já dá para a gente ter uma ideia do que a gente pode trabalhar um tiquinho. Será que todos nós aqui estamos preparados para a cura? Porque quando Jesus traz para fora da aldeia, impõe a mão, por que esse cego não ficou curado de pronto? Como outros casos que nós vamos trazer o exemplo aqui daqui a pouco. Como o paralítico lá, que eles descem com ele sobre o telhado, abre o telhado, desce o paralítico, e ele fala com o paralítico: levanta e anda. Por que esse aqui não aconteceu dessa forma? E logo em seguida ele pergunta: como vês? Então ele relata: vejo os homens andando como árvores. E Jesus, impondo-lhe a mão novamente, ele passa a enxergar. O que a gente pode tirar disso? Quando nós estamos passando por uma dificuldade, principalmente no campo material, a gente foca toda a nossa atenção na dificuldade. A gente começa a deixar de perceber o que está em torno. Você fica preso ao problema. E quando você está preso ao problema, você tem uma extrema dificuldade. Enquanto você não estiver aberto para uma nova probabilidade, você está preso ali. Você é escravo daquela situação, daquele momento, daquele estado psíquico que você encontra. E ali pouco há que se fazer. Que aquelas situações que nós falamos, né? Estou passando por dificuldade, e às vezes você passa por um atendimento fraterno, e nós vamos chegar nesse assunto,
E a pessoa fala com você: olha, você precisa ser mais moderado, ou por uma intuição. Ah, não, mas eu sempre fui assim. É uma espécie de cegueira, que é a segunda parte que nós vamos trabalhar. Então, quando Jesus tira e faz o primeiro trabalho, ele não estava pronto ainda para receber. Começa a clarear, ele começa a ver como árvore, ele começa a mudar o pensamento, o entendimento. Quando você começa a mudar o seu entendimento, a sua vida começa a mudar. O seu padrão começa a mudar, seu padrão vibracional, que é o que vai ser determinante para a nossa encarnação, né? Porque aqui nós falamos de espíritos que somos. A nossa ferramenta máxima é o pensamento. Então, trazendo até uma simbologia da aldeia, se eu pegar meus processos reencarnatórios dos últimos 500 anos ou dos últimos 1000 anos, posso considerar uma aldeia. Eu devo ter tido um número suficiente de encarnações, que são várias. E cada encarnação, eu crio coisas favoráveis, mas eu crio também personalidades complicadas. E que vão ser solidárias com as outras, com as futuras. Hoje eu estou vivenciando algo que já vem impactando lá de trás. As dificuldades que eu tenho hoje estão muito ligadas a isso. Quando eu começo a perceber que há uma possibilidade de mudança e começo a mudar o meu padrão de pensamento, de sentimento, eu mudo o meu campo vibracional e o meu problema diminui de tamanho, a minha cegueira diminui. Eu não cheguei à cura ainda, mas ela diminui, porque eu começo a perceber coisas que anteriormente eu não percebia. Quando a gente fala das dificuldades pessoais, se a gente for perguntar aqui um a um, cada um tem uma história para contar. Uma dor que vivencia, uma dificuldade, uma luta, às vezes uma luta prolongada, outras menos, né? Porque as nossas necessidades são variadas. O padrão moral nosso, e por estarmos encarnados nesse orbe, nesse plano de prova e expiação, também está mais ou menos nivelado. O que vai mudar nesse padrão? Se eu vou enxergar mais ou se eu vou continuar na minha cegueira? A minha boa vontade é em buscar o crescimento, é em buscar o amor. Porque o amor é que vai determinar a minha evolução ou não. Fora da caridade não há salvação, né? Que é o que a doutrina preconiza. Eu vou dar um outro exemplo de um cego que teve um movimento diferente, e a cura dele foi instantânea para poder fechar esse raciocínio aqui dentro do que eu queria. Cego Bartimeu. É aquela passagem que Jesus vinha andando, e o cego começa a gritar: filho de Davi, filho de Davi. E as pessoas vão lá e mandam ele calar. Quanto mais mandava ele calar, mais ele gritava. Logo em seguida, Jesus para e chama. O cego, naquela época do Bartimeu, você tinha uma capa. Essa capa era tudo que ele tinha. O que representava essa capa? Para você pedir esmola naquela época, você tinha que ter uma capa. Sem essa capa você não poderia. Imagina, você segue pedindo esmola e você tem a capa. Se você perder essa capa, você está perdido. Literalmente, você perde a sua capacidade de ganho até de pedir.
Não teria oportunidade. Quando Jesus o chama, qual que é o primeiro movimento dele? Ele levanta, solta a capa e vai. Quando ele solta a capa, ele abre mão de tudo, demonstrando uma fé impressionante. Ele abriu mão de tudo que ele tinha para ir até Jesus. E quando ele chega em Jesus, ele é curado. Pegando por parâmetro os dois, Jesus teve que ir lá, pegar na mão e trazer para fora da aldeia. O outro já teve a atitude de acreditar, de crer, de entender, de sentir. Porque vamos tentar voltar lá nessa época, junto com esses nossos irmãos. Falar de Jesus para a gente hoje é prazeroso, porque nós já o conhecemos. E estamos 2000 anos falando sobre ele, já temos uma convicção. E naquela época, sabia-se dos comentários que Jesus fazia, mas ninguém tinha isso consolidado. Gente, você abrir mão de tudo que você tem para algo, você tem que estar com uma certeza absoluta. Essa certeza que Bartimeu teve, isso foi produto de uma encarnação só? Essa energia que chegou até ele, que ele conseguiu captar, para que ele pudesse ser curado, patrimônio do Espírito. Patrimônio do Espírito. Nós temos outra passagem do Evangelho que traz, até pelo Espírito de... vai vir o nome aqui, eu falo agora para vocês, que é uma moça que chega apresentado para ele, Coradares, não Coradares, bom, isso, obrigado. É apresentado para ele e pede que cura, e ele fala, né, que bom seria se eu abrisse os seus olhos. Criança, ore e espere. Esperar por quê? Pelo crescimento, pela mudança. Jesus poderia fazer todo mundo perfeito, não poderia? Seria bacana, né? Agora imaginem, se você pegasse seu filho de 10 anos e desse na mão dele um diploma de medicina e falasse com ele, toma, você é médico. Como que seria isso? Nós, no processo evolutivo, nós somos como criança. Nós ainda estamos engatinhando. Então, como estabelecer um padrão de eu entender o seguinte, por que Deus deixa que a dificuldade chegue à minha porta? Por que meu filho nasceu com uma deficiência física? Por que ele veio cego? Por que eu vim nessa condição financeira? Por que eu tenho essa família tão complicada? Que aí nós vamos estabelecer um outro padrão, né? Aonde está minha cegueira moral? Porque quando eu falo de família complicada, eu estou falando os outros. E na maioria das vezes, quem é complicado sou eu. Porque falta amor. Para entender o processo que a gente está caminhando. Aonde está minha cegueira hoje? No meu processo evolutivo? Está no campo de trabalho? Está no campo financeiro? Está no campo familiar? Está no campo da sexualidade? Está no campo do estudo? Dá para a gente fazer uma reflexão e perceber aonde a gente tem a maior dificuldade. Agora, para mim receber a cura, o que eu tenho primeiramente que fazer? Entender e aceitar a minha dificuldade. Esse é o primeiro ponto. Nós temos uma relação com a palavra erro e com a palavra pecado, que daqui a pouco eu quero falar um pouquinho sobre ela, muito complicada. A única coisa que a gente tem certeza, quando a gente está no plano espiritual e quando estamos nos preparando para vir para cá, é que nós vamos errar.
Isso nós já temos certeza. O espírito tem certeza da dificuldade que ele vai ter. Tanto que espíritos já bem, vamos dizer assim, amadurecidos, bem experimentados, quando tem oportunidade por missão, eles têm isso como um processo muito sério, que eles sabem que eles vão ter dificuldades que podem paralisar o processo evolutivo. Só que a hora que a gente encarna, a gente começa a crescer, e na hora que a gente vai regular o nosso GPS, a gente vem com um pouquinho de orgulho, um pouquinho de egoísmo, e a gente vai deixando isso crescer. E o meu orgulho não me deixa aceitar que eu erro. Olha para você ver quando uma pessoa chega para você e te aponta um erro. Ou algo que você está fazendo que seja menos feliz. Qual que é a primeira reação que você tem? Negar, brigar, debater, tentar se impor. É produto do orgulho. Quando a gente vai amadurecendo, principalmente dentro da doutrina, por isso que a doutrina espírita é uma doutrina muito consoladora, quando a gente começa a amadurecer, a gente começa a sair desse conflito. Porque a gente começa a perceber que a gente não precisa ter razão sempre. A gente começa a entender que nós vamos errar. O que a gente passa a querer é que tenha um irmão amoroso perto para chegar e nos puxar pela mão, nos reconduzir ao caminho devido. Quando eu disse aqui do início do cego de Bartimeu, que tinha do cego de Betsaida, que tem uma relação com a casa espírita, e eu vou fazer essa relação. Quando a gente tem um irmão nosso, uma pessoa que a gente ama, que é querida, e que a gente quer convidar para vir na casa espírita, o que a gente fala? Você vai lá, vai tomar um passe, vai pegar uma orientação, vai tomar uma água fluidificada, você vai ver que sua vida vai mudar. Não é essa a primeira propaganda que a gente faz? É um grande erro que a gente comete. Porque a gente não dá o tempo da maturação. Vai lá. Primeiro, isso aí precisa ficar muito bem entendido, gente. E aí agora nós estamos falando das cegueiras morais que nós carregamos. Antes da gente ser apresentado a alguém, ou antes da gente chegar aqui, muito daqueles que nos amam, como nosso anjo de guarda, a nossa família espiritual, trabalharam muito para a gente estar aqui. Mas muito. Não é por acaso. Ninguém está aqui hoje por acaso. Existe uma programação. A hora que a gente aporta aqui na casa, já tem os mentores a nos recepcionar espiritualmente, com tudo aquilo que a gente necessita. Só tem um probleminha. Aqui você vai encontrar semente para a solução. Quem vai ter que adubar, quem vai ter que preparar e quem vai ter que caminhar, somos nós. Não vai existir o milagre. O nosso grande milagre, quem faz somos nós mesmos. Então eu trago a pessoa aqui, a espiritualidade tem um trabalho imenso, aí eu falo com ela. Ela pega uma orientação espiritual, começa a ler e não entende de nada. Aquilo para ela, naquele momento, ela está tão envolta nas dificuldades e na dor, e isso é muito natural quando acontece conosco, que a gente não consegue perceber. Aquilo não vai representar nada. Naquele momento, atendimento fraterno, que nós temos na casa espírita. Qual que é o primeiro passo do atendimento fraterno? Deixar a pessoa colocar para fora. Abrir espaço para que ela comece a entender e comece a fazer parte e receber do remédio divino. Mas isso é gradativo. Por que é gradativo? Nós não temos nenhum problema na nossa vida que começa de uma hora para outra. Nenhum. Nenhum problema. Todos os nossos problemas, nós começamos a criar, e olha que nós temos empenho para criar problema, e dedicação. Não temos a mesma dedicação na solução, porque na solução nós queremos remédio pronto sem nenhum trabalho.
Mas para criar o problema eu tenho que fazer as coisas muito erradas, ter as escolhas piores possível para ter determinado resultado. E quando ele vem, eu vou ter que ter um tempo também para mudar. Não é assim? Eu vou perder um vício e vou colocar uma virtude no lugar. Agora, pensa num hábito simples seu e tenta mudar ele dentro de uma semana, um mês ou um ano. É muito complicado. Nós temos hábitos adquiridos que nós levamos aí séculos trazendo e que nós vamos levar aí mais séculos para ficar livre, mas precisamos dar o início. Essa questão do cego. Quando o trabalho já está pronto, a cura é instantânea. Ela é instantânea. Quando ela está por fazer, ela é mais demorada. Tem outros irmãos nossos ainda, que ainda nem começaram, nem iniciaram a fazer. A gente fala que o seguinte, né, que do pecado que eu falei que ia fazer, que significa errar o caminho da alma, né, que seria esse o sentido. E ele traz o seguinte: a gente pode fazer por rebeldia, por teimosia, por ignorância ou por pura maldade. A rebeldia e a teimosia, a gente fica nesse estágio aí muito tempo, até que a dor chega, até que a dor nos impulsiona, até que a dor, como diz Francisco de Assis, né, a irmã dor, nos promova a capacidade de movimentar, de buscar algo diferente, porque a dor cansa, o sofrimento cansa, e a gente precisa abrir mão de certas coisas. Se eu tenho hábitos adquiridos e não quero abrir mão, meus resultados vão ser sempre os mesmos. A gente fala, ouve isso muito do masculino e do feminino, né? Eu tenho o dedinho podre para arrumar um namorado. Ou a mulher fala, eu tenho um dedinho podre para arrumar o homem, né? A mulher, o namorado e vice-versa. Não é o dedinho não, gente. É o pensamento. É os meus desejos. Tanto que a psicologia nos traz que, para exemplificar como que isso é complicado, se você tem um pai que você tem dificuldade com ele, e muita dificuldade, a probabilidade de você arrumar um marido igual é enorme. É enorme. Porque ali a sua necessidade, é o seu aprendizado, não é o outro que é complicado. É você que precisa mudar o olhar. É você que precisa mudar o olhar. Nosso irmão Carlos, que trabalha na casa aí, ele é até fácil de identificar, né, pelo telhado, né, Toninho? Você olhou para o Carlos, você enxerga, brilha. Mas o Carlos, ele trouxe um ensinamento, há uns anos atrás, a gente fazendo uns estudos, e ele dizendo o seguinte, que ele participava, ele trabalhava numa empresa, e tinha umas reuniões que tinha um sujeito que tirava ele do sério. E a hora que ele ia para a reunião, que ele via esse cara, ele... Tem pessoas que têm esse poder de desarmonizar a gente, né? E um diretor, amigo dele lá, virou para ele e falou, Carlos, se o cara te faz isso com você, por que você deixa? E a partir daquele momento, ele começou a ver a coisa diferente. A partir daquele momento, ele criou um novo conceito mental daquela situação. A partir daquele momento, ele tirou a cegueira daquele problema. Ele começou a ver a coisa de outra maneira. Resolveu. Jesus nos deixou o Evangelho, esses ensinamentos, essas oportunidades, é para isso, é para que a gente desperte. Primeiro, nós não somos coitadinhos. Segundo, que não tem nada errado no mundo. A lei natural está aí, está funcionando plenamente, em que pese todas as dificuldades que o orbe esteja vivendo nesse momento. Político, econômico, social, em todas as áreas.
São os karmas, são as necessidades coletivas. Não é isso que nós estamos estudando aqui? A partir do momento que eu entendo o processo, não adianta eu ficar jogando pedra no outro, ao invés de fazer por ele uma oração. Porque Jesus veio para que nenhuma alma se pereça. Os meus discípulos vão ser conhecidos por muitos se amarem. Como é que eu posso sair daqui? Não sairás daí enquanto não pagares o último ceitil. Ô gente, pensa na pessoa mais desprezível que você já possa imaginar agora. O amor de Deus por ela e por você é o mesmo. O amor de Deus é único. Se eu começo a enxergar desse jeito, a hora que eu vejo uma dificuldade, em vez de eu mandar pensamentos desequilibrados, eu vou mandar uma prece. Vamos pensar numa liderança de casa espírita, é muito bom para isso. Porque casa espírita, gente, o povo está mais evoluído. Ninguém fala do presidente, nem do vice. Isso não existe, né? Casa espírita é uma maravilha. Olha o tamanho que é uma casa espírita. Agora pensa uma cidade, um estado e um país. Adianta eu ficar preso em divisões materiais e emitindo só pensamentos desconexos? Hoje, dentro de uma casa religiosa, você escuta: eu odeio o Bolsonaro, eu odeio o Lula. Você pega torcedor de Atlético e Cruzeiro em Belo Horizonte: eu odeio o atleticano. Gente, que sentido tem isso? Se nós estamos falando de uma cegueira, se Jesus, como a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, é nosso modelo e guia, é Ele que veio para nos ensinar a enxergar, como é que eu estou preso ainda a sentimentos tão pequenos? E eu só vou passar desse estágio a partir do momento que eu tirar a cabecinha um pouquinho para fora, que eu sair um pouco dessa aldeia, que é a segunda parte do final da passagem, quando Jesus diz para o cego: volta para a tua casa e não entra na aldeia. Será que ele estava falando da aldeia física? Porque aí a gente pode ter dois caminhos de raciocínio. O primeiro caminho é o seguinte: do aprendizado, que nem todo ambiente a gente deve estar dentro dele. Esse é um ponto que Jesus poderia estar dizendo, falando da maneira física, né? Hoje, por exemplo, gente, quando a gente está falando aqui, por favor, não levem para o lado pessoal. Aqui nós estamos falando de Jesus, de evangelho. Não é crítica a ninguém. Mas se eu estou preso e estou com dificuldade na bebida, aonde que eu tenho que evitar? O bar. Se eu estou preso às drogas, aonde que eu tenho que evitar? O meio relacionado a isso. Se eu estou preso à fofoca, à vida dos outros, aos grupos, eu tenho que começar a selecionar. Porque se eu não mudar o meu lugar, esse é um exemplo dessa: não entre na aldeia novamente. Olha, se eu tenho uma dificuldade e eu estabeleço que eu quero mudar aquele padrão, eu tenho que sair daquele meio. E mais, observa para você ver como que é difícil. Se você tem um hábito adquirido em conjunto, seja ele o que for, eu peguei o que da bebida, que é o mais comum, tenta sair do meio. Primeiro que você tem dificuldade, e pouco tempo depois que você saiu, você não consegue entrar no meio de novo. Primeiro que eles vão te olhar de maneira diferente. É o que muita gente fala, né? Muitas pessoas são amigos na hora que você tem dinheiro. Na hora que você não tem, eles afastam. Porque quando você muda o pensamento, você sai do campo vibracional, o assunto ali não te atrai mais. Aquilo não te atrai. Quando você chega... eu já fiz essa experiência, viu, gente? Eles falam que mulher é fofoqueira, né? Pega um grupo de homens sentados na mesa de um boteco bebendo. Grava o que está falando ali e depois tenta tirar proveito ali. Todo mundo é doutor de tudo, todo mundo sabe tudo.
todo mundo tem razão, e se você filtrar no final do dia não sai nada. Eu posso falar por experiência que eu já passei no meio, tanto sentado na mesa como servindo. Foi um período da minha vida que eu trabalhei nessa área, né? E tem mais de 20 anos que eu não, pela misericórdia divina e apoio da espiritualidade, a gente não faz nenhum tipo de uso e não condena também quem não faz. Cada um tem o seu momento. Como tiveram esses dois irmãos aqui, um foi curado instantâneo, o outro leva mais tempo. Eu, a minha cegueira ainda, vou levar algumas encarnações para poder consertar, mas estamos no caminho. Não é esse o objetivo, trazer uma censura desse nível. É a gente começar a selecionar o espaço físico que me cabe. Hoje, por exemplo, com a violência que a gente tem, você na porta de um bar, você está correndo risco de ser agredido, de levar uma dificuldade maior para a sua família, sem falar dos problemas que a bebida traz para o corpo físico. Então, que é uma coisa já programada. Isso a gente já pode fazer. E o segundo ponto dessa passagem, não entre na aldeia, não é na aldeia física. Não entre nos conflitos que você trouxe. É na casa mental. É do seu campo vibracional. É do seu campo vibracional. Vou dar um exemplo. A espiritualidade, todo mundo aqui já ouviu falar de obsessor, não já? Pois é. Todos nós temos. Como eu identifico o obsessor que me acompanha? Vocês já pararam para pensar nisso? Suas atitudes. Olha o seu pensamento. Se você gosta de futebol, você vai ter irmãos espirituais alinhados a você com aquele mesmo gosto. Se você gosta da bebida, do futebol, da droga, do dinheiro, você vai atrair exatamente aquilo que você deseja. É o seu desejo central. Nós já trabalhamos isso aqui. O que é o meu desejo central? É aquilo que mais me consome no dia. É onde eu estou mais preso. E todos nós temos nossas dificuldades. Então, se eu estou com um problema na bebida, eu afasto do bar, os meus obsessores vão sair fácil. Por que não? Porque eles acreditam na sintonia. E quem que estabelece a sintonia? Eles podem intuir, que é o que a gente fala na doutrina. O passarinho pode pousar, mas ele não pode criar ninho. Quem vai definir a ação final sou eu. O desejo final que vai prevalecer é o meu. Então aquela história é a seguinte: eu vou chegar lá amanhã na espiritualidade e vou falar, não, eu cometi certos erros, é porque eu fui induzido, eu fui intuído para isso. A informação chegou, eu passei pelo crivo. Vai fazer o bem para todos? Vai me prejudicar? Vai lesar alguém? Aí só depois eu vou tomar atitude. Mas se eu abraço e tomo a ação, que é aquela história que a espiritualidade chega, né? Eu peguei o caso da bebida, o cara está sentado lá no sofá e fala, hoje eu quero ficar em casa, quero ficar em paz com a família. E ele está mesmo estabelecido para aquilo. Quero passar um domingo com a esposa, com os filhos, vou ficar quieto. Aí ele está no sofá lá, começa a ler um jornal, ver alguma programação. Aí, daí a pouquinho, chega um espírito companheiro e já manda lá. Vou pegar aqui o de obsessor. Evandro está lá sentado, eu chego lá e falo, Evandro, sabe aquele bar que você gosta? A turma está começando a reunir. Evandro captou. Aí o Evandro fala assim, a turma está chegando lá, mas deixa para lá. Mas o papo lá está legal. Lá tem a bebida gelada, lá tem... A hora que o pensamento dele começa a virar, daí a pouco o Evandro sai, levanta e vai para lá. Porque ele captou a sintonia e deu vazão. Quando Chico Xavier, ou quando Emmanuel, se pergunta sobre obsessão, né? O que é bom para evitar a obsessão? Que eles falam, cabeça ocupada.
Mente ocupada, e ocupada no bem, viu, gente? É procurar uma tarefa, uma boa leitura, uma boa música, estar atento. É isso que vai fazer com que a gente consiga mudar. É isso que vai fazer com que a gente consiga enxergar de maneira diferente, para ter resultados diferentes. Porque senão nós vamos ficar no círculo. E é um ciclo vicioso, e depende só da gente. Quando Jesus fala com ele, não entra na aldeia novamente, não entra dentro dos seus conflitos. E aí, qual que é o primeiro passo se eu estou tendo dificuldade hoje materialmente para lidar com meus conflitos? Da espiritualidade nós já sabemos que podemos atuar aqui, mas nós temos alguns espíritos que podem nos ajudar e que todos aqui conseguem ver espíritos. Eu estou vendo um monte aqui encarnado. Todos aqui são espíritos. É nesse sentido que eu estou falando. Um espírito encarnado que pode nos ajudar, um psicólogo, psicoterapeuta, nos auxilia muito, 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 muito. E com que ele nos auxilia? Isabel pode chegar, por favor? Fica à vontade. E com que ele nos auxilia? Com aquilo que a gente tem. Presta atenção no trabalho de um psicólogo, de um psicoterapeuta. Ele vai te analisando, ele começa a entender como que você está enxergando a situação e usa as ferramentas que você tem para sair do problema. Estou falando aqui de maneira muito grotesca, viu, gente? Que os psicólogos me perdoem. Mas é por aí. Jesus, espírito, médico de almas. O que é você voltar a enxergar profundamente? Por que Jesus chegava para as pessoas e quando ele buscava a Maria de Madalena, é um exemplo, de Magdala, né? É um exemplo. Quando ela vai falar dos maridos, que ela fala, já tive vários, e ele conseguia enxergar a profundeza do sentimento da pessoa. Ele conseguia ir no íntimo. E isso precisa preparo, isso precisa buscar. É como eu dei o exemplo aqui do atendimento fraterno. Quem trabalha no atendimento fraterno tem que procurar se aperfeiçoar o máximo possível moralmente e buscando, através dos estudos e de todo o material que nós temos da doutrina, o aperfeiçoamento, para que ele possa ser uma ferramenta mais maleável na mão dos mentores, para que ele possa perceber a necessidade daquela pessoa que chega à porta. No atendimento fraterno, tem uma passagem do Chico que é muito bacana, que é relatada para a gente, que teve uma senhora que chegou perto do Chico e despencou a chorar. E o Chico começou a chorar, não falou uma palavra. E abraçou a senhora e os dois começaram a chorar junto. A mulher chegou com um semblante pesado, com uma dificuldade, uma dor imensa. E todos que estavam à volta perceberam que a hora que ela afastou do Chico, o semblante dela já estava diferente. Ela precisava simplesmente ser acolhida naquele momento. É o pegar na mão de Jesus. É o pegar a pessoa pela mão, é trazer a pessoa, é acolher, sem censura, escutar, deixar a pessoa falar, sem receita pronta, sem dizer para uma pessoa que está passando por uma dor imensa, falar, isso é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Gente, isso não consola. Não consola. Tem momentos da vida da gente, tem dificuldade que a gente passa, mesmo conhecendo a doutrina. E é interessante isso, né? Porque conhecendo a doutrina, a gente começa a ouvir muito do plano que é real. E a gente começa a falar ouvir de mentores fantásticos. Hoje eu incomodei um bocado, porque eu tenho uma pessoa muito querida, vou fechar até o estudo falando dela, que está passando por uma cirurgia, e hoje eu dei um trabalhinho para a turma desde cedo. Porque eu falar aqui, olha, eu conheço o Bezerra de Menezes, eu conheço
irmã Sheila, Meimei. Gente, eu fui contemporâneo de Chico Xavier, irmã Dulce. Eu vou na casa de Miramês e, pela misericórdia divina, eu tenho oportunidade de falar. Mas tem um detalhe muito importante. Será que eles me conhecem? Porque o que vai determinar para eles me conhecerem é as mudanças que eu consegui fazer. Para mim aproximar deles. A luz está lá. Mas para mim enxergar, e aí eu vou trazer o enxergar aqui de um foco diferente. Quando a gente começa a usar óculos, principalmente quem já usa, chega certo tempo, o que acontece? Você tem que mudar a lente. Ela passa a não... Ou ela vai ficar mais fraca, ou ela vai ficar... Ou você vai precisar de um mais forte, ou mais fraco, mas você tem que mudar a lente. Quando você faz isso, o que acontece? Num primeiro momento é uma maravilha, não é? Mas daí 2, 3 anos, você tem que trocar novamente. Processo de renovação. A gente tem que estar sempre renovando. Porque a matéria, nós sabemos, todos esses milagres de Jesus, todos que foram curados por Jesus, inclusive Lázaro, o que aconteceu com eles? Morreram. A matéria, não o espírito. Quando a gente aproxima da doutrina, e hoje, gente, não é só a doutrina, é todos os segmentos religiosos. Eu vi um trabalho escutei essa semana uma palestra de um pastor sobre essa passagem maravilhosa. Você percebe nitidamente na fala dele que ele está falando do plano espiritual. Isso hoje já é muito próximo da gente. Mas nós precisamos começar a deixar Jesus, como diz nossos irmãos, fazer a cura. Mas para isso eu tenho que querer. Primeiro, quem quiser seguir-me, renegue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. O que é renegar a mim mesmo? Renegar a mim mesmo, gente, é eu chegar dentro de uma casa dessa aqui de amor e de luz e entender que todos nós aqui estamos num processo evolutivo. Eu brinquei aqui há pouco tempo da presidência. Né, que casa espírita, né, Isabel? Ninguém fala do presidente, fala? É uma maravilha. É eu entender que o melhor lugar que a espiritualidade amiga achou para mim é naquela tarefa que eu estou. Eu não sou a tarefa, eu estou na tarefa. E ela vai durar para mim o tempo necessário para o meu crescimento. Então vai ter momento na casa espírita que eu vou ter que estar na recepção, depois eu vou ter que estar no passe, depois eu vou ter que estar aqui na mesa, depois eu vou ter que estar na limpeza, depois eu vou ter que estar lá no bazar, eu vou ter que transitar, porque em cada ponto que eu estiver, eu vou estar trabalhando determinados valores que vão ser interessantes e vão impactar para mim no meu crescimento. Mas se eu chego na casa espírita, quando eu chego é uma beleza. Né? É uma outra grande vantagem da gente, né? Que o povo vai conhecendo a gente também só com o tempo. Porque se vocês conhecessem, né, Isabel? O Altair, quando chegou, nem entrava. Mas quando eu começo a trabalhar esse processo e começo a entender, como Joana de Ângeli diz para Divaldo Franco no seu filme, que está aí para todos verem. Divaldo, você vai perceber daqui a pouco que todas as pessoas, todas as dificuldades, todas as dores foram colocadas no seu caminho para você, não é para eles. Gente, olha que visão. Quando a gente fala aqui, né, em termos de caridade, você fala em Divaldo Franco, eu falo, meu Deus do céu, olha a obra que ele fez. Aí vem Joana de Ângeli e fala assim, olha, tudo aquilo é para você. E o que eu quero trazer com isso? Então, se você está numa família que você acha que ela é difícil, que está pesado, que está todo mundo errado, comece a pensar que aquela família foi colocada pelo amor divino para você, para que você cresça. Então, não é as pessoas que estão... Gente... Eu falei aqui no início, pega o relato de cada família aqui, só vai mudar o endereço, as dificuldades são as mesmas. Agora, tem pessoas que abraçam o problema e não quer soltar.
Quando Jesus pegou o nosso irmão e trouxe para fora da aldeia, imagina uma redoma. Sabe aquelas redomas de você colocar o santo? Não tem ali? Imagina que você está dentro de uma redoma. É você sair da redoma e olhar de fora para dentro. Porque quando você está imerso na dificuldade ali, você só vê o problema. Começa a observar naquela pessoa que você acha chata, insuportável, que só te traz dificuldades, os valores que ela tem. Eu sei que é difícil. Encontrar valor, encontrar ponto positivo naqueles, aí minha lente é totalmente obscura, eu não consigo. Agora, defeito, se não tiver, eu produzo. Nós temos essa facilidade. Se você começar a olhar as pessoas com esse olhar, sua vida vai ficar muito mais suave, porque você sai do conflito e o maior beneficiado é você. Culto no lar. Todos aqui conhecem? É uma prática para a pessoa que está a primeira vez, que nós temos uma vez por semana, você faz em casa uma leitura evangélica e faz alguns comentários. O que espírito adora fazer, Conceição? Da lição de moral dentro do culto. Eu não gosto do meu irmão, está vendo, isso aqui é para você. Vai dar certo um culto desse, gente? Não. Por que você acha que eu estou nessa condição aqui hoje, pela misericórdia divina, de estar aqui podendo falar? Para quem chega aqui, pode pensar, falar, olha, está falando dos espíritos, você viu, estudou. Eu sou o maior necessitado. A minha visão é que está mais complicada, tanto que eu tenho que começar a estudar uns 15 dias antes, aprofundar para chegar aqui e comentar. Para vocês basta somente esse momento. Para mim ainda, eu preciso caminhar mais. É entender que a tarefa, ela independe de mim, é igual a noite e o dia. Eu posso falar que eu vou discordar a partir de hoje da lei natural de Jesus, que é a mesma lei de Deus. Não vai mudar nada. O dia vai amanhecer e vai anoitecer do mesmo jeito. Eu já vi falar aí há poucos dias que esse orbe não tem mais jeito, o Brasil não tem jeito. Ô, gente, pensa na época de Jesus. Vamos voltar um tiquinho lá atrás. Jesus vem e faz os milagres, que todo mundo entendeu Judas como traidor, né? Mas Jesus já foi lá, resgatou, são amigos, já reencarnou várias vezes, a caminhada dele está indo. Mas qual foi o pensamento central de Judas? Já que ele não toma a atitude que eu espero, e que todos esperavam na época, eu vou produzir um meio para que dê a reação, porque na reação ele vai agir e a gente vai dominar. Só que ele não tinha entendido a mensagem da lei do amor. Jesus não estava falando da matéria. Hoje eu estou aqui, Altair. Meu CPF hoje tem um número. Estou aqui no Brasil. Mas você pode ter certeza que todos nós aqui já falamos várias línguas, já passamos por diversas profissões, já tivemos diversas oportunidades e estamos caminhando. E o que vai definir para frente é o que eu fizer de bom daqui para frente. O que estava lá atrás me estruturou para chegar até aqui. A minha escolha, o meu grande dia, o meu grande milagre eu posso fazer a partir de hoje. A partir de hoje eu posso mudar tudo na minha vida. Tudo aquilo que eu achei que eu errei. Gente, primeiro que ninguém erra porque quer. Às vezes a gente tem aqueles irmãos nossos dificultosos que a gente fala assim, gente, mas como é que pode? Pode, porque ele não está enxergando como você. Se ele estivesse enxergando como você, ele não estaria fazendo o que você acha que ele não deveria. É um processo de percepção. Vou dar um exemplo grotesco aqui. E nada contra a profissão, só para a gente analisar, raciocinar. Se você pegar aqui um servente de pedreiro, uma pessoa que está começando a trabalhar em obra, que nunca trabalhou em obra, você vira para ele e fala, quebra essa janela aqui. O que é que ele vai fazer? Sentar a marreta e quebrar, não vai? E ele está certo. Foi pedido para ele. Se você pegar um mestre de obra, virar para ele, que já é
um período a mais, uma pessoa que já trabalhou ali algum tempo, você vira para ele e fala, quebra essa janela aqui. Ele já vai parar a pensar, falar, essa janela lá em casa eu posso aproveitar. Aí ele vai tirar ela com mais cuidado. Ele já tem um sentido a mais para ela. Se você for falar com um engenheiro, que não seja o Paulo que trabalha aqui, qualquer outro engenheiro, viu? Na hora que você falar com ele, ele já vai dar um fim mais útil para essa janela. Questão de percepção. Questão de percepção. Gente, nós passamos por um processo aqui, eu vou pedir licença para comentar isso, que foi muito interessante. Eu vou falar o ato e não o fato. Vou falar o fato e não o ato, perdão. Nós passamos por uma reforma aqui muito grande há uns tempos atrás, né? Minha equipe. Mas ficou 3 pessoas centralizadas para poder acompanhar. Era o Paulo, engenheiro, que eu brinquei aqui. O Carlos, que eu falei, que é mente brilhante, né, Conceição? Que você vê longe. E eu no meio. Começou a quebrar esse andar aqui. Não, o andar de cima. E eu e o Carlos cismamos que tinha que começar a quebrar lá embaixo também. Isso é sério. Falei, gente, tem que estar devagar demais. E o Paulo administrando. Ele fez o projeto. Ele tinha a sequência do projeto. E eu e Carlos conversando, eu falei, é mesmo, Carlos, vamos começar embaixo. E teve um mentor que nos visitou na casa, irmão Lázaro, e diz o seguinte, acompanhe o projeto. Para mim e para o Carlos aquilo foi uma decepção, que a gente estava cheio de razão. E o Paulo nem sabia ainda. Nós estávamos uns pontos para enquadrar o Paulo. Já estava levando ele para o canto da parede. E esse irmão veio e falou, acompanhe o projeto. Passados meses, eu e Carlos conversando, eu falei, se a gente tivesse feito o que a gente estava querendo, a gente ia arrumar uma complicação, porque a gente não tinha o alcance. É esse o enxergar, gente. É esse buscar o aprimoramento. Eu estou dando esse exemplo físico, porque no campo espiritual é isso que a espiritualidade amiga espera da gente. Que a gente busque um meio de sair um pouquinho de nós mesmos. Menos Altair e mais Deus. Abrir um pouquinho para a espiritualidade amiga nos auxiliar. Mas isso a gente precisa ter uma dose a mais de humildade. De entender que eu vou acertar, que eu vou errar, que eu vou ter pontos positivos, eu vou ter pontos de dificuldade, mas nunca vai me faltar aquilo que Paulo nos deixou, que é o bom ânimo. Esse nunca pode faltar, nunca pode faltar. Esse não depende de ninguém, é só de nós, não depende de condição financeira, não depende de capacidade intelectual, depende só do amor. É só ter disponibilidade, é só eu abraçar uma tarefa e ter a responsabilidade de todo dia estar naquela tarefa. E nunca ter a ilusão de pensar assim, se eu não for hoje, o Evandro vai lá e cobre. Se o Evandro não for, Conceição vai estar lá. Não, gente, a oportunidade é minha. É minha oportunidade. Então, se eu quero mudar a minha visão, se eu quero mudar a minha oportunidade, as minhas probabilidades espirituais, eu deixo um caminho. Jesus, Kardec, que nós estamos aqui, nós temos o Pentateuco. Estudar todo dia, buscar, ler em casa, em voz, como eu estou lendo, falando aqui, não precisa ser tão alto, mas, e por quê? Para você dar oportunidade para todos que estão em volta de você, escutar também, nos 2 planos da vida. Gente, está faltando 1 minuto, agradeço vocês pela paciência, né? Pelo carinho de escutar, e eu falei que hoje eu ia finalizar pedindo, e vou pedir ao coração de cada um de vocês aqui, que a gente mentalize uma rosa, para que forme um buquê, que
seja imantado de muita paz, luz, harmonia, equilíbrio para Maria Efigênia Ferreira, que está no Hospital Life Center, no 12º andar, e hoje deve estar no CTI. É uma pessoa muito, muito, muito querida, que a misericórdia divina oportunizou de eu conviver com ela e que teve uma fratura de fêmur com 98 anos de idade. Então, assim, a gente sabe que a espiritualidade amiga, a casa já está sabendo desde ontem, né, porque eu passei para o Carlos e eu tenho certeza que a espiritualidade amiga da casa já está sabendo, mas eu fecho a reunião pedindo por ela e por todos que se encontram nessa unidade hospitalar, nos 2 planos da vida. Muita paz e muita luz a todos. Muito obrigado. Boa noite, meus amigos. Muita paz a todos vocês. E primeiro agradecer ao nosso irmão pela boa vontade em vir nos esclarecer. E eu gostaria de lembrá-los que nessa semana nós já vamos começar com os nossos estudos. Logo no domingo, às 8h45, nós vamos ter o estudo do Evangelho Redivivo. O estudo, na verdade, do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. O nome do projeto é Evangelho Redivivo. E nós vamos estudar também o Livro dos Espíritos em consonância com as obras básicas. Na segunda-feira, nós temos o Sementes do Amanhã, que visa a formação de novos tarefeiros, mas também é uma oportunidade para quem já é tarefeiro para ampliar os seus conhecimentos. E na quarta-feira nós temos o IEE, que é a Introdução ao Estudo do Espiritismo. Esse da segunda e da quarta, eles são à noite, às 7h45 da noite, e acabam às 9h15. E o IEE da quarta-feira, ele vai estudar os fundamentos da doutrina de maneira introdutória. Espero que vocês possam participar conosco. Quem não se inscreveu, aproveitem quando estiverem indo embora e façam a inscrição, que é através do QR Code do cartaz que está na recepção. Então vamos agradecer a Deus. Deus de amor e bondade, Mestre amado Jesus, irmão Miramês, espiritualidade amiga, nós agradecemos pelo amparo de sempre, pela palavra que chega na hora exata. Pedimos fé, coragem e muita força para concluirmos aquilo que viemos fazer aqui. Se não tudo, pelo menos alguma parte, mas que nessa parte esteja o nosso máximo. Pedimos que o Mestre amado Jesus abençoe a todos nós e nos acompanhe de retorno aos nossos lares. Que assim seja. E quem quiser tomar o passe pode formar a fila à minha direita. Vão em paz. Obrigado.